Nos pântanos sombrios de Lemoyne, onde a névoa rasteja pelo solo encharcado e as águas paradas refletem apenas trevas, algo espreita nas sombras. Não são bandidos comuns nem feras selvagens, são eles. Criaturas que se movem no escuro, sussurrando entre si em uma linguagem de grunhidos e assobios macabros. Os Nightfolk. Diferente das gangues brutais que infestam o Velho Oeste, estes seres não parecem ser guiados por ganância ou vingança. Eles matam por matar, não deixam rastros, não fazem negociações. Seus ataques são rápidos e implacáveis, como se cada emboscada fosse um ritual macabro. E o mais assustador, eles não falam, apenas observam e esperam. Muitos acreditam que os Nightfolk são apenas lendas para assustar forasteiros, mas aqueles que ousaram vagar sozinhos pelos pântanos após o cair da noite sabem a verdade. Os corpos pendurados nas árvores, os olhos brilhando na escuridão e o som cortante de um facão se erguendo para o golpe final são a prova de que este bando é real e está sempre à espreita. O que são os Nightfolk? De onde eles vieram? Existe um propósito por trás da sua selvageria? Hoje nós vamos nos aprofundar nesse mistério que assombra o pântano de Lagras. Mas cuidado, pois uma vez que você saiba a verdade sobre os Nightfolk, talvez seja tarde demais para escapar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Todos os bandos que encontramos no jogo, querendo ou não, têm um quê de violência, mas 3 deles se destacam quando o assunto é crueldade e selvageria. Eles são os Murfree Brood, que perturbam as pessoas que residem próximo às áreas rurais e montanhosas de Roadknock Ridge, os Skinner Brothers, que ficam nas proximidades de Tall Trees e Great Plains, e por fim os Nightfolk. Esses últimos podem ser encontrados nos pântanos de Lemoyne de um jeito bem desleixado, com roupas rasgadas, todos cobertos de sujeira para se camuflarem melhor na área e com o rosto pintado de branco. Alguns consideram os Nightfolk como o mais próximo de termos algo como o DLC Undead Nightmare do primeiro Red Dead no segundo jogo da franquia. Isso porque a forma como eles agem se assemelha muito a de zumbis. Eles não falam entre si, a única comunicação entre os membros do bando é através de assobios estranhos e grunhidos. Enquanto isso, a forma de ataque é um pouco diferente das demais gangues do Red Dead 2. O grupo não utiliza armas de fogo, apenas facas, facões e no máximo arco e flecha. Não é porque eles não utilizam armas convencionais que o combate vai ser fácil. O Povo da Noite faz parte do seleto grupo de inimigos no Red Dead 2 que tem o poder de te matar com um único golpe. Como eu falei no início, eles são uma gangue bem misteriosa. Isso se dá pelas poucas informações que temos sobre o grupo no jogo. Tanto que, diferente de todos os outros grupos, os Nightfolk são os únicos que não possuem um acampamento fixo. Entretanto, existe um local fora de Lemoyne que os jogadores acreditam pertencer ao Povo da Noite. Butcher's Creek, onde tem um pentagrama que as pessoas teorizam ser o local onde o bando faz os seus rituais, já que eles possuem ares sobrenaturais. Apesar do pentagrama ser um bom indício, essa teoria é um tanto incerta, levando em consideração que o vilarejo fica numa região onde não costumamos ver os Nightfolks. É muito mais provável que esse símbolo esteja ligado aos Murfree Brood ou até mesmo a Gertrude Braithwaite. Como eu mostrei no documentário sobre a garota, existe uma forte relação entre essa marca e a maldição que a atormenta, já que os números mencionados por ela nos levam diretamente a este pentagrama. Se você quiser entender melhor todo esse mistério, eu vou deixar o link do documentário aqui na descrição para você assistir depois. E afinal, qual a forma de encontrar os Nightfolks no jogo? Bom, existem algumas. Pode ser que você cruze com algum carregando os cadáveres de suas vítimas, ou talvez você seja atraído para alguma armadilha deles. Nesses eventos aleatórios que ocorrem nas proximidades de Lemoyne, a primeira coisa que você vê é o corpo de uma das vítimas feitas por eles, que podem estar pendurados em árvores e muitas vezes desfigurados. Daí, quando você se aproxima, a gangue aparece para te atacar. Um dos eventos mais conhecidos é quando encontramos uma mulher chorando no meio do pântano. Aí, ao nos aproximarmos para ajudar, somos surpreendidos com uma facada envenenada, com 3 membros do bando nos encurralando. Outra maneira é viajando pelos pântanos de Bayou Nua. Ao chegar na região, pode ser que surja um Nightfolk e assuste o seu cavalo, fazendo o animal te jogar para fora e assim eles partem para cima de você com tudo. Outro encontro clássico são com as vítimas penduradas por cordas nas árvores. Uma visão assustadora que sempre gera mistério e intriga os jogadores. Se você tentar se aproximar para libertar a vítima, vai ser surpreendido por um ataque violento de diversos membros da gangue que farão de tudo para acabar com você. Mas caso você consiga sobreviver ao ataque, será possível atirar na corda para derrubar o corpo. Ao pilhá-lo, você encontrará uma carta que possui pelo menos 2 versões diferentes, ampliando ainda mais o mistério desse encontro
encontro macabro. Uma delas diz, abre aspas, se você encontrar isso é porque eu já estou morto. Os Nightfolks assombraram os meus sonhos e agora perseguem as minhas horas acordado. Tentei evitá-los, mas sei que é só uma questão de tempo até serem mais fortes do que eu. O silêncio é sufocante, rogai por mim, fecha aspas. Já outra diz, abre aspas, caro Parker, se você acha que esses Nightfolks são apenas uma lenda, então não terá problemas em passar uma noite inteira, do pôr ao nascer do sol no pântano. Se conseguir, os seus irmãos de fraternidade se comprometem a te pagar $50 pelo seu esforço, que esperamos que sejam gastos em bifes e vinhos em um dos melhores restaurantes de Saint-Denis. Você é mais corajoso do que eu. Os relatos de seus assassinatos silenciosos, rastejantes e macabros fazem meu sangue gelar. A minha espinha treme só de imaginar. Boa sorte, eu estou ansioso para ouvir a sua história. Isso se você voltar, é claro. Que a sorte esteja ao seu lado, Chuck. Fecha aspas. Apesar de 90% dos jogadores não saberem, existe uma missão secreta envolvendo os Nightfolks no jogo, intitulada como o Povo da Noite. Ela fica disponível a partir do capítulo 2 e só pode ser realizado na madrugada, entre as 10 da noite e 5 horas da manhã. Mas antes de mostrar essa missão e contar todos os detalhes, eu tenho um recado importante para você que tem um PlayStation ou Xbox. Você sabia que existe um lugar bem mais em conta para comprar os seus jogos além da PlayStation e Xbox Store? Olha o exemplo do Red Dead 2, um jogo de 2018 que até hoje custa extorsivos R$250, mas lá na Frega Games, a loja parceira do AEG, você encontra o mesmo jogo por um valor muito menor, podendo pagar à vista com desconto ou parcelar em até 3 vezes sem juros. Além de muita segurança e praticidade, tu recebe o teu jogo no mesmo dia, caso compre até as 9 horas da noite, e isso também vale em finais de semanas e feriados, então para de perder tempo. Mas voltando para a missão, a razão para ela ser desconhecida pela maioria dos jogadores é o fato de, além de ter um horário específico para aparecer, o jogador também precisa ter sobrevivido ao menos um encontro. Depois disso, basta ir até estas redondezas em Lagras durante o horário que eu te falei que você cruzará com um estranho no meio do caminho. Se trata de um homem velho sentado num acampamento que conta sobre os Nightfolks e diz que a gangue invadiu a sua casa. Ele então pede ajuda para expulsar os homens do local. Enquanto ele te guia até a casa, é possível ver alguns cadáveres deixados no meio do caminho que o homem diz serem rastros do bando. Ao chegar na residência, você encontrará alguns inimigos circulando o local, além de algumas vítimas de uma carruagem tendo as suas vidas ceifadas. Depois de matar todos e entrar na cabana para proclamar a recompensa, nós somos surpreendidos por mais 4 membros do Povo da Noite. E uma coisa que basicamente confirma que eles são psicopatas é o fato de um deles ter vindo caminhando calmamente na minha direção com uma machete, mesmo comigo estando com uma espingarda em mãos. Eu não sei vocês, mas uma pessoa sã certamente não faria isso. Ao finalizar todos, a missão é concluída e o homem nos dá uma recompensa. Agora ele finalmente recuperou a sua casa. Agora a questão que fica é, por quanto tempo? Tendo em vista que os misteriosos Nightfolks continuam perambulando o pântano, mesmo depois dessa missão. Depois dos encontros, essa missão é o único momento que ficamos cara a cara com a gangue misteriosa, mas apesar disso, também existem outras menções a ela em outros momentos do jogo. A primeira é com uma recompensa. Caso você capture o líder dos Lemoyne Raiders com vida, o Lindsay Walford, ele dirá o seguinte para o Arthur no caminho para a delegacia. I hope the Nightfolk get you, you son of a bitch! Hang you from a tree! Já em uma missão do Red Dead Online do ofício de caçador de recompensas, nós temos a tarefa de rastrear um foragido, o fora da lei Philip Carlier. O homem, que antes era um cidadão da alta sociedade de Saint-Denis, passou a viver isolado nos pântanos de Lagras, e embora não seja oficialmente um Nightfolk, ele demonstra simpatizar com a mentalidade do grupo, tendo um estilo de vida bem parecido com o do bando. Isso nos leva a uma teoria que pode explicar o segredo do Povo da Noite. Como eu já disse, a gangue só pode ser vista à noite, já que desaparecem durante o dia. Isso pode ser porque, na verdade, os Nightfolks são moradores de Saint-Denis, e ao amanhecer eles se recolhem em suas casas. Esta seria a explicação para cobrirem os seus rostos e nunca falarem, para não revelarem as suas verdadeiras identidades. E essa teoria não é tão sem sentido quanto parece. No início do século XVIII existiu algo bem parecido em Londres, os chamados Mohawks. Se tratavam de homens ricos e bens de vida que, durante o dia, se camuflavam como pessoas de bem em volta da elite,
mas ao anoitecer saíam por aí cometendo assassinatos. Também tem quem acredite que o povo da noite seja inspirado no voodoo haitiano, também conhecido como Serviço da Guiné. Essa religião foi criada por descendentes de africanos escravizados, e é uma mistura das religiões africanas ocidentais com o catolicismo romano. A comparação com os Night Folks vem justamente por conta das simbologias. Muito da estética do povo da noite, como o rosto pintado de branco, é parecido com tradições do voodoo haitiano. Por fim, outra teoria é que a Rockstar se baseou no grupo étnico Redbone para a criação da gangue. Redbone era um termo pejorativo usado para se referir a um grupo de pessoas que viviam no oeste da Louisiana e no leste do Texas, nos Estados Unidos, durante os anos 1800. Eles viviam isolados em pequenas comunidades e se destacavam pela mistura de raças. As pessoas não conseguiam identificar se eram brancos, negros ou indígenas, geralmente por terem pele clara, mas traços étnicos de povos africanos e indígenas. O que dá mais embasamento para essa teoria é que Saint-Denis é inspirada em Nova Orleans, e o pântano ao redor da cidade é uma representação da Louisiana, justamente a área que os Redbones ocupavam. Apesar de termos conseguido resolver muito dos mistérios dos Night Folks nesse vídeo, ainda existem outras questões em aberto. Por exemplo, na região de Bayou Nua, onde o povo da noite costuma fazer os seus ataques, tem uma cabana completamente intocável por eles, a Bayou Edge, justamente onde fica o retrato do Strangeman. Não se sabe se a gangue tem alguma conexão com a figura sobrenatural ou se apenas o temem. De toda forma, eu recomendo assistir a este vídeo que eu fiz falando sobre o Strangeman e os seus segredos. O link vai estar na descrição para você assistir depois desse vídeo. Mas você sabia que nos pântanos existe algo tão macabro e assustador quanto os Night Folks? Eu tô falando do fantasma de Blue Water Marsh, Agnes Down. Aqui no canal eu já contei toda a origem dessa personagem enigmática, mostrando seus 16 encontros únicos e revelando detalhes exclusivos da história trágica que a levou a vagar eternamente pelos pântanos. Além disso, eu também tive o prazer de conversar com Caitlin Bausch, a atriz que interpretou Agnes Down no jogo, que revelou curiosidades inéditas sobre a criação dessa figura tão perturbadora. Se você quer descobrir o que aconteceu com Agnes, que envolve amor proibido, tragédia familiar, obsessão e morte, basta esperar alguns segundos que o card vai aparecer na tela para tu clicar. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do AEG, que são estas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela, que apoiam meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios. Um dos benefícios é o sorteio mensal das canecas do AEG, com o próximo estando marcado para o dia 22 de março. Então considera tornar-se um membro do AEG para ter acesso a este e mais benefícios. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda o vídeo sobre a fantasma Agnes Down. Na direita um gameplay de desafio, comigo tentando sobreviver 24 horas em Blackwater com o Arthur Morgan. Será que isto é possível? Tu vai se surpreender com a resposta. A gente se reencontra daqui a alguns segundos, então um grande abraço e até mais. Tchau!